Quais as provas? O que tens contra ele? Como te falei, desde o princípio esse homem vem pecando. Lá no jardim do Éden, não há mais solução para este homem, seu juiz. Não há mais solução para ele. Somente tristeza quando olho para este homem. Somente tristeza. Veja, todos aqui aguardam e vê o que esse homem causou. Quando eu olho para ele, não vejo mais solução para este homem, seu juiz. Somente tristeza. Olhe lá o que tem feito. Veja, dos seus próprios olhos, seu juiz. Não há mais solução para ele. Como eu falei, ele tem expulsado pessoas de seus lugares. Todas as pessoas não têm mais para onde ir, seu juiz. Veja, mais uma atrocidade que ele cometido. As pessoas não têm mais para onde ir, não têm mais para onde estar fazendo as suas orações. Mas esse homem, ele é um pecador. Veja, olha aí. Tem solução para esse homem, seu juiz? Esse homem causa terror, causa pânico, causa tristeza. As pessoas já não têm mais alegria. É terror que ele causa, é pânico, é tristeza, é ranger de dentes, senhor juiz. Como lhe falei, senhor juiz, mostrei que agora o senhor, esse homem não há mais solução para ele. Eu reconheço que é coisa da sua supremacia. Agora, este homem, seu juiz, este homem não faz caso algum de ti. Diante das provas que foi aqui apresentado, que direito tem sobre ele? Que brincadeira. Depois de todas as coisas que eu mostrei, o direito que eu tenho sobre ele, seu juiz, é de matá-lo, de destruí-lo, de aniquilá-lo, seu juiz. O que diz a sua lei? O que diz a sua lei? Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não mentirás. O que é de homem perfeito? Todas as vezes que eu olho para ele, está cada vez pior. Cada vez pior. Não há mais solução para este homem, seu juiz. Não há mais solução. Portanto, quero que o senhor leia o seu pedido. Não há mais esperança para este homem. E o réu? O que o réu tem a dizer? Culpado, desculpe quando é verdade, sou digno de morte, sou um pobre pecador. Mas não há ninguém a seu favor? Ninguém. Não, senhor, não tenho ninguém. Seu juiz, com todo respeito, justiça, eu quero justiça sobre esse homem. Como eu falei, não há mais solução. Quem está do seu lado direito? Todos os de lado. Quem está do seu lado direito? Do seu lado esquerdo? Não há ninguém. Não há ninguém para defender esse homem. Então eu quero justiça. Eu quero saber o seu veredito, a sua justiça sobre esse homem. Porque ele tem cometido pecados. Eu quero ver o seu veredito. Ver agora. Alguém terá que pagar por todo esse sangue derramado, por tudo isso que foi cometido. Mas este não será você. Ué, como assim, seu juiz? Não será ele? Então, afinal de contas, quem vai pagar o preço deste homem? Um pecador, um homem que só vem causando tristeza. Todos os lugares aqui aguardam. Alguém não tem que morrer no lugar deste homem. Alguém vai morrer. Eu quero saber quem vai morrer em seu lugar. Eu pagarei o preço por ele. Eu pagarei o preço. Você está liberto. Glória a Deus. Eu livro. Eu perdoo. Você está livre. Glória a Deus. Eu pagarei o preço. Eu aceito. Mas eu quero ver sangue. Eu quero ver morte.
Quem foi condenado aqui foi o Washington. Washington representava eu e você. Washington representa a humanidade. Representa cada um que tem feito. Não, mas eu nunca fiz aquelas coisas que o acusador mostrou ali. Eu queimei cristãos, eu nunca degolei ocidentais, eu nunca abusei das crianças, você sabe uma coisa? Todos os pecados, não justo sequer. Quando alguém vai atravessar um precipício através de um cabo estendido, quantas oportunidades ele tem para errar? Porque qualquer deslize é suficiente para que ele se perca. Todos nós, sem exceção, cometemos pecados. Alexandre, do departamento financeiro, é fiscal. A Eliane, que trabalha no pessoal. Se em 60 anos você cometesse um pecado por dia, durante 60 anos você cometeria 22.600 pecados na sua vida. E nós pecamos por pensamentos, palavras e obras. E ainda pecamos por omissão quando não fazemos aquilo que deveria ser feito. E cada erro, e cada falha, nós ofendemos a santidade de Deus, nós quebramos um princípio de vida. E não precisamos mais do que um pecado para que eu caia da travessia. Por isso que não há os justos. Todos nós pecamos, uns mais, outros menos, mas todos pecamos. E duas coisas me chamam a atenção num dia como esse. Primeiro, eu estava numa cerimônia ecumênica de formatura, em que tinha um pregador espírita, eu era um pregador evangélico e tinha um padre. E o pregador espírita, normalmente quando a gente vai numa cerimônia assim, a gente procura não entrar em conflitos doutrinários. Nós estamos ali para falar da gratidão, falar da vitória, abençoar os irmãos. Mas o orador espírita, ele foi enfático ao dizer o seguinte: nós não somos seres caídos, nós somos seres em evolução. Nós estamos progredindo e depurados por nossas dores e pelo nosso sofrimento. O que faz a humanidade melhorar, segundo o que ele queria nos dizer ali, era o que cada um tinha que sofrer para pagar seus próprios pecados. Quem acredite assim? E nós somos como o diabo, que ali estava representado. Nós somos sedentos para que as pessoas paguem. Eu vi uma entrevista de alguém que atropelou lá um monte de ônibus, matou lá umas 2 ou 3 pessoas, ele estava bêbado, e a mãe de um deles disse assim: eu quero as palavras de Lúcifer. E o que é a justiça que ela quer? Quer que ele pague, quer que ele sofra. E tem muita gente, quando nós estamos indignados com o pecado dessa nação, e nosso desejo hoje é que essas pessoas que erraram contra o povo, que erraram contra nós, que erraram contra Deus, sabe, nós queremos que essas pessoas paguem, porque é
mas eu pego a sua culpa. Mas você fala, mas Senhor, eu fiz coisas terríveis. Não interessa, eu vou pagar. Por isso que quando se fala sobre a graça fica esquisita. Sabe por quê? Por que o justo teria que pagar pelo pecador? Mas foi isso que aconteceu na cruz. O único ser humano que passou por aqui sem ter cometido o único deslize, o único ser humano decente que passou pela terra foi pregado numa cruz. O que significa aqueles papéis que as pessoas foram pregando à medida que Tolentino na sala? Cada um pegou sua conta, transferiu para a cruz. É estranho pensar, né, que a graça é um homem recebendo todos os pecados do mundo. Gente, dá medo de pensar numa coisa dessa. Alex, quais os pecados seus que foram pagos? Todos? Até os que você vai cometer já estão pagos? Como é que está pago até o pecado que você vai cometer? É estranho, não é? Gente, eu não tenho netos ainda, só José Manuel não tem netos. Mas se eu tiver netos, eles vão ser pecadores? E os pecados deles estão pagos? Como é que eu administro então uma coisa assim na minha mente? Que os pecados que eu ainda não cometi já estão pagos. Aí a galera fala, velho, fica fácil. Mas essa é uma ideia, sabe? Eu não sei o que te causa essa sensação de saber que Jesus pagou todos os seus pecados. Imagina se você está entrando no supermercado com R$10 para fazer a compra do mês. Você bota aquele pinguinho de coisa. Na hora que você for pagar o caixa fala assim: alguém pagou a sua conta. Aí você vai fazer o quê? Ah, é? Então eu vou voltar com o carrinho lá. Vou encher. Vou lotar. Sabe por quê? O otário pagou. Que era obrigação minha. Sabe uma coisa? Quando eu penso na dor que Jesus Cristo sofreu, e que Ele sofreu pelo meu pecado, eu luto para não errar. Sabe por quê? Porque cada erro que eu cometo, eu aumentei a dor do Senhor, eu abusei do amor dele. Então eu luto para não errar. Sabe por quê? Porque eu sei que Ele já me perdoou. Mas para mim, na minha cabeça, não cabe aumentar os pesos do Senhor, porque Ele o fez de coração aberto. Eu não tenho direito de abusar da graça de Deus. É estranha a graça. E por isso tem gente que não é cristão, porque para ele a religião é aquela em que o cara fez, ele paga. E aí nasce, morre e paga, e nasce, morre e paga. Essa é a ideia que as pessoas agradam. É aquela em que você fez, você paga. E à medida que você paga, você evolui. A graça de Deus diz: Ele levou a maioria das nossas dores. Ele levou sobre si todas as nossas dores. Os meus pecados, os seus pecados, Ele levou sobre si. O pecado, né, que nos traz a paz, né, foi colocado sobre Ele pelo seu esmagar, pelo seu sofrer, nós fomos curados. Quando a gente diz assim, aceita Jesus,
Você aceita Jesus e dá o dízimo, porque senão, aí eu estou colocando alguma coisa a mais. Ó, Alex, eu estou colocando quantas fazem. Alex, aceita Jesus e para de beber. Alex, aceita Jesus e para de mentir. Se você não parar de mentir ou não parar de beber, a graça não funciona. Gente, a graça de Deus atingiu toda a humanidade, tudo, né? Meus débitos já foram perdoados, meus pecados desse ano já foram pagos, os de 2018 já foram pagos, sabe? Não abuse da graça de Deus, aceite a graça de Deus. É isso que nos resta fazer, é aceitar. Não existe outra coisa pela qual nós possamos ser salvos que não seja pela graça de Deus. Então não menospreze essa graça. Eu digo que essa graça às vezes é maluca, né? Eu falei de uma publicação que eu vi no Facebook, em que alguém estava dizendo assim: Guilherme de Pádua matou não sei quem lá com uma tesoura, virou crente, vai para o céu. O maníaco do parto matou 7 mulheres, chegou a comer carne delas, foi batizado, vai para o céu. Aristófanes matou os pais, vai virar crente e vai para o céu. Graças a Deus eu não vou para o céu. Sabe por quê? Porque essa pessoa é indignada com o pecado das pessoas. Ela não conhece perdão, ela conhece a lei da cobrança. Então, ela não quer ir para um lugar onde as pessoas são perdoadas. Ela não quer. É difícil às vezes entender isso. Que aqueles que nos fazem sofrer, na verdade, tiveram seus pecados perdoados. Certa feita eu paguei uma prestação do apartamento. Eu comprei lá e na desorganização da empresa, eles me cobraram, depois de 1 ano e tanto, a parcela. Disseram que a parcela não havia sido paga, eu estava sendo executado no juízo. Mas o que eu tinha? Eu tinha um comprovante que diz que aquilo tinha sido pago. Sabe o que eu fiz, Alex? Fui corajoso. Cheguei lá, não esfreguei na cara deles porque ficava triste. Eu falei: vocês estão me cobrando? Marcelo, tudo tal, o imposto que o senhor pagou. Eu falei: tá. Agora o que vocês vão fazer com os advogados? O que vocês vão fazer com a causa? O que vocês vão fazer com o processo? Não é mais problema meu. A dívida. E se você aceitou Jesus, aquele homem que representa o acusador vai dizer com carinho: você errou com as suas filhas, você já falhou, cara. Você não merece a felicidade. Você é um cara indigno. Mas aí você vai dizer: ó o capetão, o que eu fiz, Deus já me perdoou. Não sei se minha mulher já me perdoou, se minhas filhas já me perdoaram, se a sociedade já me perdoou, mas Deus te perdoou. Nós não perdoamos as pessoas. Nós queremos que as pessoas sofram e paguem, mas o Senhor levou sobre si as nossas vidas. Não deu nada para Deus. O diabo me perdoou, mas ele não tem motivo para voltar para Deus se alguém dizer: você tem. Portanto, amados, a história não termina aqui. Aquele que arrastou a cruz, que levou os meus pecados, os seus pecados, aquele homem que arrastou aquela cruz estava levando as nossas culpas. Não pensem que era só do lógico.
nossas vidas. Essa história continua até os dias de hoje. Zago, Sim, aqui estou. está pago. Todos os pecados estão pagos. Todos os pecados aqui foram pagos. Os seus, todos. Ué, o seu está pago. Terezinha, o seu está pago. O seu está pago, Giovana. Pastora Anicinha, o seu está pago. O seu está pago hoje. Rafaela, o seu está pago. O seu está pago. O seu está pago. Todos estão pagos. E se você não tiver dúvida, se você ainda se sente comigo, você acha que tem medo do inferno. Teve uma pessoa que eu batizei, e ele dizia assim, no íntimo, pastor, eu não sei se eu vou para o céu, sabe por quê? Eu erro demais. Eu caramba, batizei esse cidadão, e ainda acha que não tem perdão. Você já errou muito na vida? De alguém que te acusa? Tudo está pago. Justo. Conferiu? Uma vez pagos, não há nada que se separe do amor de Deus. E só vencer aqui, nem morte, nem vida, nem principados, nem potestades, nem dominadores, nem altura, nem profundidade, nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se você tem ainda dúvidas, um ato simbólico que eu gostaria que você viesse aqui, colocasse a sua mão no Senhor. Tem alguém ainda que acha que tem algum pecado que não foi perdoado? Simbolicamente, o Senhor quer receber sua vida. Alguém ainda que não aceitou essa graça. Estou terminando o culto dessa noite. Alguém. Você não precisa sofrer por aquilo que você fez. Ele já sofreu. E quem pensa que Deus castiga, está errado, porque Deus está lhe cobrando 2 vezes a mesma. Deus não cobra 2 vezes a mesma coisa que Ele cobrou de Jesus. Há alguém que quer aceitar a graça nessa noite? Basta segurar na mão do Senhor. Há alguém que quer se sentir salvo, perdoado e aceito por Deus, e ainda não fez. A mão do Senhor está estendida. Há alguém? Graças a Deus, Jesus. Esse aqui já está resolvido. Mas tem muita gente que está sofrendo e acha que está pagando. Vamos nos pé. Você tem certeza da graça de Deus? Agradeça ao Senhor. Quero que você diga, Deus, obrigado, eu entendi nessa noite. E isso já é certeza. Não foi hoje que talvez eu cheguei a essa conclusão, não. O que eu fui, o que eu fiz, o que passava, eu posso começar a vida nova a qualquer momento. O Senhor levou sobre si tudo aquilo que eu fui.
Deus não se agrada de jogar ninguém no inferno. Ele criou um caminho para ele voltar para casa, apesar de ter perdido, apesar de ter errado. Ele pagou minha conta e ele me recebe de volta no reino. Senhor, nós agradecemos o perdão. Essa é uma noite em que a graça fica nítida e clara. Eu não merecia. Ninguém é bom o suficiente para merecer a salvação. Todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas o Senhor fez recair sobre Jesus o pecado de todos nós. Portanto, o Senhor levou sobre si aquilo que hoje eu estou livre. O diabo não pode limitar a graça do Senhor. O diabo não pode impedir que eu volte para casa. O diabo não pode impedir que eu seja nova criatura. Assim Deus confirma esse sentimento no coração desta igreja, nesta noite, que não haja dúvidas, nem no teu amor, nem no teu perdão, nem na obra de Cristo, que é ampla sobre toda a nossa natureza caída. E que se Ele pagou o nosso pecado e Ele ressuscitou dentre os mortos, eu ressuscitarei um dia. Meus pais que estão mortos ressuscitarão um dia, porque o pecado não pode matar-nos mais. Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício